seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Você acompanha agora as informações da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Impacto das enchentes na economia gaúcha. Aumento de casos de leptospirose em Rio Grande. E ainda, resgate de aves exóticas. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Desde maio, o Rio Grande registra 30 casos de leptospirose devido às enchentes. O boletim da Secretaria da Saúde aponta mais 11 casos suspeitos, aguardando resultados de exames. A vigilância epidemiológica reforça cuidados para evitar alimentos contaminados e para desinfetar os objetos após o contato com as águas da enchente. No Rio Grande, o aumento de casos de leptospirose tem sido uma consequência das enchentes que atingiram o estado em maio. Desde o início desse período, 30 casos positivos foram confirmados, com mais 2 adicionados recentemente, conforme o boletim semanal da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, divulgado ontem. O levantamento também revela que 11 casos suspeitos ainda aguardam resultados de exames laboratoriais, enquanto 26 foram descartados após análise. Ao todo, 67 notificações foram feitas até o momento. Diante desse cenário, a Vigilância Epidemiológica faz algumas recomendações importantes para a população. É essencial evitar o consumo de alimentos que entraram em contato com as águas da enchente. Para quem precisa retornar às suas casas, é fundamental usar luvas e botas durante a limpeza, além de lavar e desinfetar todos os objetos que tiveram contato com as águas contaminadas. A Secretaria da Saúde alerta ainda para a importância de procurar uma unidade básica de saúde, caso apresentem sintomas como febre, fibromialgia, diarreia ou dores musculares. O atendimento médico imediato pode prevenir complicações e ajudar no controle da doença. E agora a próxima informação em destaque, ainda sobre o município do Rio Grande. A partir de hoje, os cadastros para o auxílio reconstrução serão realizados exclusivamente nos 4 CRAs do município. O atendimento no PROCON será encerrado devido à baixa procura. Confira agora os endereços. A Prefeitura Municipal anunciou que a partir de hoje, os novos cadastros para o auxílio reconstrução oferecido pelo governo federal serão exclusivamente nos 4 centros de referência de assistência social, os CRAs do município. O atendimento no PROCON será desmobilizado. Os CRAs do município que realizarão os cadastros são CRAS Hidráulica, CRAS Zona Portuária, CRAS Doutora Lúcia Nader e o CRAS Cidade de Águeda. Os interessados devem se dirigir a um desses CRAs a partir de hoje para realizar o cadastro e obter o auxílio. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta terça-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a previsão mostra dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Os ventos ficam fracos em 9 km por hora, a umidade em 60%. As temperaturas seguem baixa e a máxima fica entre 16 graus e a mínima 4 graus. Em São José do Norte, também será de aberturas de sol. Os ventos ficam em 9 km por hora, a umidade em 59%. A temperatura será de 16 graus a máxima e 4 graus a mínima. Em Dom Pedrito, depois da geada ao amanhecer, a tarde será de sol, com o aumento das nuvens no decorrer da tarde. Os ventos ficam em 10 km por hora, a umidade em 70%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 4 graus a mínima.
Em Camaquã, o dia será de sol com aumento de nuvens. Os ventos ficam em 2 quilômetros por hora. A umidade pode chegar em 67%. A temperatura será de 20 graus a máxima e 5 graus a mínima. Em Venâncio Aires, a previsão é de sol. Os ventos ficam em 1 quilômetro por hora. A umidade em 73%. A temperatura será de 19 graus a máxima e 2 graus a mínima. E agora a próxima informação. A Secretaria da Saúde do município de Rio Grande confirmou nesta semana 2 novos casos de dengue, totalizando 84 casos no primeiro semestre de 2024. Acompanhe agora. A Secretaria da Saúde de Rio Grande divulgou ontem o boletim semanal da Vigilância Epidemiológica, revelando 2 novos casos positivos de dengue. Com isso, o município encerra o primeiro semestre de 2024 com um total de 84 casos confirmados. Dos novos casos, um é de origem local e o outro importado. Desde o início do ano, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde registrou 170.633 casos no estado, sendo 599 confirmados em Rio Grande. Foram notificados 75 casos, dos quais 11 foram confirmados, com 7 importados e 4 de origem local. Além disso, 57 casos foram descartados, enquanto outros 7 aguardam resultados. No ano de 2023, foram reportados 491 casos em Rio Grande, com 46 casos confirmados, 38 casos de origem local e 8 importados. Atualmente, há 3 casos aguardando resultado. Em relação à chikungunya, o município apresentou 4 casos no total, com um caso de origem local e 3 descartados. Em 2023, foram 19 casos registrados, todos descartados. A Prefeitura de Rio Grande reforça a importância de medidas preventivas contra o Aedes aegypti, como colocar areia nos vasos de plantas, armazenar pneus corretamente, manter garrafas viradas para baixo e amarrar bem os sacos de lixo. Vamos para a próxima notícia. A Polícia Rodoviária Federal resgatou ontem aproximadamente 115 aves exóticas que estavam sendo transportadas em condições precárias na BR-293 em Bagé. O motorista de 74 anos e com antecedentes criminais foi detido. As aves foram encontradas em pequenas gaiolas dentro de caixas de papelão, sem ventilação adequada. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma importante ação de resgate na BR-293 ontem em Bagé. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais avistaram uma caminhonete estrada com placas de Butiá, realizando uma ultrapassagem em local proibido. Ao abordarem o veículo, encontraram uma situação alarmante. No compartimento de carga, foram descobertas aproximadamente 115 aves exóticas, incluindo periquitos australianos. As aves estavam confinadas em pequenas gaiolas, dentro de caixas de papelão, com espaço extremamente limitado e quase sem nenhuma ventilação. O motorista, um homem de 74 anos, natural de Santa Cruz do Sul, já possuía antecedentes criminais por crimes ambientais semelhantes. Ele afirmou ter autorização para o comércio de animais, mas a licença estava vencida junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Diante da situação, o homem, juntamente com o veículo e as aves, foi encaminhado ao órgão ambiental competente, onde responderá pelo crime de maus tratos. Mudando de assunto,
3 em cada 10 estabelecimentos nas áreas inundadas do Rio Grande do Sul ainda operam abaixo da normalidade, segundo o Boletim Econômico Tributário da Receita Estadual. As vendas caíram 26% para consumidores finais e 27% entre empresas. Acompanhe agora mais detalhes. Cerca de 30% dos estabelecimentos em áreas que sofreram inundações ainda estão operando abaixo da normalidade. Esse dado foi revelado na 6ª edição do Boletim Econômico Tributário da Receita Estadual, publicado na sexta-feira, 28 de junho. O boletim analisa o impacto das enchentes nas operações econômicas do ICMS do Rio Grande do Sul. A pesquisa mostra que tanto os grandes estabelecimentos do regime geral quanto as micro e pequenas empresas do Simples Nacional foram afetados. Entre os 3.307 estabelecimentos do regime geral nas áreas inundadas, 650 operam com menos de 30% da sua capacidade normal, entre os dias 19 e 26 de junho. Outros 7% operaram entre 30% e 70% do normal, enquanto 73% se mantiveram dentro da normalidade. No Simples Nacional, dos 5.107 estabelecimentos, 1.219 estão operando com menos de 30% do normal, 3% entre 30% e 70% e 73% dentro da normalidade. As vendas a consumidores finais caíram 26% e as vendas entre empresas diminuíram 27% na medida dos últimos 7 dias, em comparação com o período anterior às enchentes. No auge da crise, essas quedas chegaram a 83% e 79%, respectivamente. A quantidade de empresas que emitiram notas fiscais também caiu 35% para vendas aos consumidores final e 16% para vendas entre empresas. A indústria gaúcha também sentiu os impactos, com maiores quedas nos setores de tabacos, metal mecânico e insumos agropecuários. As regiões mais afetadas foram Fronteira Noroeste, Vale do Caí, Alto Jacuí, Sul e Vale do Rio Pardo. O boletim destaca ainda a preocupação com a arrecadação do ICMS, que teve uma redução de 1 bilhão no período entre 1º de maio e 25 de junho. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.